Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos falar sobre tecnologias que impactaram a sociedade. Você já ouviu falar de um desenho animado que se chama Os Jetsons? Ele foi lançado em 1962. Isso mesmo, há muito tempo atrás, precisamente há 58 anos. O último episódio dos Jetsons foi ao ar em 1987, bem antes de vocês nascerem. Esse desenho Jetsons, ele retratava a família Jetson, uma família futurista. Eles viviam no ano de 2062, pois as tecnologias, que eles mostravam ainda não existiam. Pode até mesmo ter servido de inspiração para muitas invenções, pois eram verdadeiros sonhos de consumo. Vamos conhecer um pouco das tecnologias desenvolvidas que já existiam virtualmente em 1958, na cabecinha lá dos inventores do desenho, e refletir sobre os impactos que essas tecnologias trouxeram para a vida das pessoas, para a economia, para a sociedade de maneira geral. Então nós temos aí duas invenções que na época dos Jetsons, em 1958, já estavam previstas, já se sonhava que essas coisas existiam, Empregada robô. Então, aqui no sofá nós temos a família, O marido, a esposa e o casal de filhos, o cachorro, e aqui nós temos a empregada. Ela se chamava Rose, que então fazia todo o serviço aí da casa. Imagina, sempre foi um sonho da humanidade ter um robô para fazer as atividades domésticas. 2010, olha, na Coreia do Sul, já tem aí um robô humanoide desenvolvendo atividades. Então, assim, o sonho continua existindo, Os robôs humanoides ainda não são fabricados em larga escala por causa do seu alto preço, É caríssimo fazer um humanoide. Mas existem robôs aspiradores, por exemplo, que varrem a casa e passam pano. Já adianta bem o nosso serviço, Como, por exemplo, esse modelo redondinho aí abaixo, que quando a gente vai no shopping já tem algumas lojas que vendem esse robô, que é uma máquina automatizada. Videoconferências. Muito interessante a gente analisar essa imagem, porque aqui no lado esquerdo nós vemos, o pai, na videoconferência. Esse aqui é o patrão dele, Que eu assisti a esse desenho. E aqui nós temos hoje, 2020, uma pessoa trabalhando em videoconferência. Vocês têm noção que foi sonhado a tecnologia da videoconferência antes mesmo de existir a internet? As pessoas não tinham... O computador já tinha sido inventado, mas era um computador assim do tamanho de uma casa. Tinha lá na NASA, nos Estados Unidos, era uma coisa... Não era o computador como a gente conhece hoje. E eles já sonhavam com essa possibilidade de você falar com alguém através de um aparelho, que hoje em dia nós fazemos isso até mesmo com o celular. Smartwatch, Esse reloginho que acaba fazendo de tudo. Aqui, olha, no desenho do Jetsons, já tem aí uma videochamada em um relógio. Tablets. Nesse desenho, o marido chegava do trabalho, se reclinava lá na poltrona e ele tinha um dispositivo que ele lia o jornal, ele ia passando as páginas, igual a gente faz hoje em um tablet, Então, naquela época, apesar de não existir computador, não existir internet, já tinha esse sonho de ter esses equipamentos que fizessem esse serviço. Esteiras rolantes. Você pode pensar, nossa, que bobeira. Gente, mas em algum momento, isso foi uma coisa futurista. Isso foi inventado em algum momento. E na época dos Jetsons não tinha ainda essa esteira rolante, que hoje em dia, em muitos aeroportos, já tem essa esteira rolante. Não é escada rolante, É esteira mesmo no nível do chão. Câmeras de bronzeamento. No desenho já tinha lá em 1958 uma pessoa embaixo de uma lâmpada fazendo um bronzeamento através de uma lâmpada de infravermelho. E nós temos aí na imagem menor a imagem de uma mulher dentro de uma câmera que fazia o bronzeamento. Lembrando que na época essa lâmpada aí também não existia, Já era um sonho. Viagens para a Lua. Era uma graça.
Aí vocês estão vendo um dos filhos, né, o Elroy, ele junto com um grupo de escoteiro, sabe como a gente fala assim, vamos ali no shopping dar uma voltinha, ou vamos na praça dar uma voltinha? Eles iam viajar para a Lua. E lembrando que o homem foi para a Lua em 1969, 11 anos depois que esse desenho foi lançado, para vocês terem uma ideia de como ele era futurista, né? Então, até mesmo essa questão desse capacete de vidro aí para eles respirarem, já tinha sido previsto aí no desenho dos Jetsons. Máquinas de comida instantânea. Deve ser difícil para vocês imaginar um mundo sem essas máquinas que a gente tira refrigerante, tira salgadinho, né? Mas quando lançou o desenho, as pessoas ficavam maravilhadas. Nossa, já imaginou que maravilha? Porque eles iam no restaurante, escolhiam lá no cardápio e a máquina preparava. Isso daí, na imagem menor, nós temos uma impressora 3D, que além de ser uma máquina de comida, ainda produz ali na hora o alimento que você escolher, né? Hoje em dia, a gente está utilizando também a questão do QR Code. Por conta da pandemia, muitos restaurantes não estão disponibilizando o cardápio físico, né? Aquele que você pega. Então, você pega o seu celular, você escaneia esse QR Code e vai baixar, então, no seu celular o cardápio, que é uma coisa que até 3 anos atrás ninguém nem fazia. Já existia tecnologia, mas não fazia porque não tinha necessidade. Então, vai surgindo a necessidade, a tecnologia vai se desenvolvendo e vai havendo, então, as mudanças. Assistente pessoal. Esse rapazinho aí, no desenho, ele fazia as tarefas escolares, fazendo perguntas para esse aparelho. Então, já era um precursor aí do assistente pessoal, né? Que hoje em dia a gente pega lá o celular Google e pergunta tal coisa. Então, lá em 1958, ele já tinha aí o assistente pessoal para ajudar ele a fazer as tarefas. Esteira canina. Isso daqui é tão moderno que eu fui conhecer há pouco tempo, né? Então, eles não tinham tempo para passear com o cachorro e eles tinham, então, a esteira canina, que era para o cachorro poder fazer a caminhada dele lá. E aí, na parte de baixo, nessa imagem menor aqui, nós temos, então, um cão fazendo sua caminhada aí em uma esteira. Despertador com comando de voz. Isso daí era futuro na época, hein? Quando a gente fala, então, assim, dos impactos na sociedade, a gente tem que pensar assim, por exemplo, o celular, ele veio como telefone, e esse telefone, ele já tirou um pouco da liberdade das pessoas, já teve uma alteração, porque as pessoas passaram a ser achadas, encontradas em qualquer lugar que elas estivessem. Até ter o telefone celular, você só conseguia falar com a pessoa se ela estivesse na casa dela. Ou existia também um aparelho, que eu não sei se vocês conhecem, chamado orelhão, que era o telefone público, que as pessoas utilizavam fichas para conversar, e depois das fichas vieram os cartões magnéticos com créditos para você falar no orelhão, já era o futuro. Então, saiu uma tecnologia nova, a outra ficou obsoleta e muda a forma de vida das pessoas, certo? Então, todas essas tecnologias, elas impactaram o ambiente, porque elas precisam de recursos naturais para ser produzidas, e elas também vão causar uma grande mudança no mundo do trabalho, porque se não existiam computadores, a quantidade de profissões envolvidas na produção, na programação, na comercialização dos computadores também não existiam. Então, existem profissões que, com o passar do tempo, elas vão ficando obsoletas, ou seja, elas vão deixando de existir, e outras vão surgindo. Não tem uma melhor do que a outra, mas tem uma que precisa de uma exigência de conhecimento maior. Então, vamos dar como exemplo aí os cursos técnicos de informática. Não existia a profissão de técnico de informática. Então, foi desenvolvendo o computador, foi desenvolvendo os códigos, né, as linguagens, e tudo em torno disso, em torno dessa tecnologia, foi sendo alterado também. Aí, não mudou só a fábrica do computador, a loja de computador também não existia, o comércio eletrônico e uma série de outras mudanças, que acabou acompanhando a evolução dessas tecnologias.
Então, todas as vezes que a gente vai analisar uma tecnologia, a gente precisa ter uma noção dos recursos naturais que foram utilizados na produção daquela tecnologia, os impactos ambientais, os impactos na sociedade, no mundo do emprego e no planeta de uma forma em geral. Tchau, tchau! Até semana que vem!